essas coisas, Deus, ele trabalha de maneira diferente cada situação. A gente vê pelos milagres, né? Sim. A cura dos cegos, uma hora vê, tua fé te salvou, outra hora cospe no chão, faz lodo, passa no olho do cego. Então, assim, outra hora ele impõe a mão, o que é que você está vendo aí? O cego diz, estou vendo os homens como árvore. Tá muito ruim, tá não? E aí ele impôs a mão de novo, agora estou enxergando, tá? Então tá bom. Então, assim, o Senhor faz a mesma coisa de muitas maneiras. Bem, como disse aos irmãos, assim, tudo que Deus tem me dado é por meio de oração. Então, eu fui diagnosticado, né, com impossibilidade de gerar filhos. Isso foi um baque muito grande. Para mim, foi o maior de todos eles. Assim, a maior tristeza que eu senti na minha vida foi isso, né? E quando o médico falou, e é por isso que eu digo, a palavra de um médico, ela é muito forte. Se ele diz, você não tem nada, a pessoa para de sentir os sintomas. Mas se ele não tem nadinha e o médico disser que ele tem, ele já começa a sentir os sintomas. Tão forte é a palavra de um médico, o diagnóstico de um médico. Então, aí eu fiquei muito triste com isso, não é? Mas eu nunca me conformei, né? Assim, eu nunca entreguei os pontos, então tudo bem, eu vou adotar um bebê e tal. Não, eu não tinha essa ideia. Fico feliz, entendeu, de ver pessoas assim. Na minha família tem alguns casos, né? E a gente vê que realmente não faz diferença. E assim, as pessoas, não, você ama do mesmo jeito, e é verdade, assim, não, se não for contado, ninguém sabe, né, quem são as pessoas adotadas em nossa família, porque a gente nem lembra disso, entendeu? Assim, eu estou falando isso aqui agora, mas a gente não lembra disso, entendeu? São nossos mesmos, né? Então a gente louva a Deus por isso. Mas eu não queria, assim, meu coração não aceitava. E aí eu disse para o Senhor, digo, Senhor, como eu vou pregar sobre milagres se... Como? Assim, na minha mente, assim, meu ministério pararia bem ali, você entende? Assim, não haveria mais ministério. Como eu poderia pregar sobre milagres? Não posso. E aí, né, orando, e é como eu digo aos irmãos, assim, o tempo inteiro, não é? O tempo inteiro. Eu ia orar pela comida, né, e orava pedindo a Deus essa filha. E chorei muito, né, eu casei em 89, né, passou 90, 91, e então, nesse período aí, final de 91, Deus nos visitou na casa da minha mãe, né? Meus irmãos estavam lá sentados, a gente conversando. Nessa época eu estava morando com meus pais, porque uma pessoa entrou na nossa casa e assaltou, e a minha esposa não conseguia mais ficar na casa. Então, nesse momento que a gente estava lá, passamos acho que uns 3 meses até encontrar uma casa. Nesse período aí foi que aconteceu isto, né? Eu estava lá com os meus irmãos, quando o Senhor falou para ir ao quarto, e eu ouvi a voz. Eu acho interessante isso, como Deus é misericordioso. Eu fico pensando, Senhor, uma pessoa como eu, o Senhor gasta tempo falando comigo, né? É uma coisa que só Ele mesmo. E aí Ele falou, eu na hora relutei e achei que era pensamento meu, mas aí o Senhor disse, agora, né? Vá agora. E aí eu me levantei e fui. Então, foi como os irmãos já sabem, quando eu me ajoelhei no quarto, o quarto se encheu de luz, do chão ao teto, todas as paredes e o forro e tudo, e o anjo chegou mesmo à minha direita, e ele não tem rosto, não se vê rosto, não, sabe-se que está ali, e é uma visão espiritual, e isso a Bíblia chama de discernimento de espírito, que é ver ou ouvir na dimensão espiritual. Isto é discernimento de espíritos. Então, houve um discernimento de espírito na minha vida naquele momento, e eu vi o anjo
com os meus olhos naturais fechados e os espirituais abertos. Então eu vi e ele me perguntou, então eu vi e ouvi, então assim, houve um discernimento completo, né? Porque às vezes você tem um discernimento só de ouvir ou só de ver, mas houve um discernimento completo e eu vi e ouvi a voz do anjo que me perguntou o que você quer, e eu detalhei como eu queria a minha filha, e eu estava muito feliz, eu sabia que ali era a resposta de Deus. Então, quando o anjo terminou de fazer as anotações, irmãos, um papel tão claro, um papel tão branco, eu não sei se era papel, só na minha cabeça era, não é? E uma caneta de ouro, e ele anotava, e os movimentos santos de Deus, as coisas de Deus são todas muito perfeitas. Glória a maneira como ele desceu, a maneira como ele falou, a maneira como ele se movia escrevendo, é de uma perfeição do céu mesmo. E então, quando eu terminei de descrever a criança, a menina que eu queria, ele perguntou pronto, e eu disse pronto, e então ele desapareceu. E eu fiquei envolto naquela alegria, e eu não me lembrava mais, entendeu? Assim, depois daquele momento, eu não pedia mais, eu não orava mais por aquilo, entende? Assim, algo que era tudo que eu queria na vida, agora eu não orava mais. E por que não orava? Porque agora eu tinha certeza que estava resolvido. Glória a Deus. Então, um mês depois, aí a gente, nesse mesmo período, a gente saiu da casa de nossos pais, fomos para a nossa casa, e lá na nossa casa, dias depois, a Jarildes começou a vomitar, assim, uma coisa verde, aquela coisa. E aí, assim, eu já estava tão desligado desse pedido que eu pensei que fosse outra coisa. E quando eu passei na casa da nossa mãe, já na segunda vez que isso aconteceu de manhã, né, na mesma semana aconteceu 2 vezes, na segunda vez a gente passou na casa da nossa mãe para ir para o hospital. E foi de Deus passar por lá, porque foi a minha mãe que disse, não será um menino? E a minha mãe tinha ideia de menino, não é? Todo o tempo. Sim. E eu teimava com ela, mãe, é uma menina. Não, eu conheço, eu tive 12 filhos, eu conheço barriga de menina e de menino. Depois a senhora errou, porque essa daí é uma menina, né? E então, quando a minha filha nasceu, foi algo assim, incomparável. Aqueles dias ali, podia acontecer o que fosse de ruim, sabe? A minha filha tinha nascido, entendeu? E com 3 meses a minha filha já era muito o que eu tinha pedido, eu via nela o que eu havia pedido a Deus. Então, assim, e todo mundo que ia, é a cara dele, é a cara dele, e por